Olá, quando um juiz toma uma decisão, parece que é o fim do jogo, né? Mas quase nunca é. Hoje a gente vai desvendar a complexa linha do tempo dos recursos na justiça brasileira, transformando aquele juridiquês todo em um mapa bem claro. Vamos começar com a pergunta que todo mundo se faz no meio de um processo. E agora? O juiz bateu o martelo. Acabou mesmo? Pois é, no sistema brasileiro, uma decisão judicial muitas vezes não é um ponto final, mas sim um portal. Ela abre uma nova fase, uma verdadeira jornada pela hierarquia dos tribunais, onde a disputa continua. Tá, mas afinal, o que é um recurso? Pense nele como um pedido de revisão formal contra uma decisão. Ele existe por duas razões bem simples. Primeiro, o inconformismo natural de quem perdeu, e segundo, o fato de que juízes são humanos e, claro, podem cometer erros. A nossa jornada começa então no primeiro andar do judiciário, a primeira instância. É aqui que o caso é apresentado, as provas são produzidas e a primeira decisão de mérito é tomada. E logo nessa fase inicial, o juiz se manifesta de várias formas. Não é tudo a mesma coisa, não. Para cada tipo de pronunciamento, existe uma ferramenta específica para contestar ou, às vezes, nenhuma ferramenta. Vamos ver? A primeira grande ferramenta que a gente encontra é o agravo de instrumento. Ele é usado para questionar aquelas decisões que o juiz toma no meio do caminho, sabe? Elas não acabam com o processo, mas podem causar um prejuízo imediato. O detalhe é que ele só cabe em situações bem específicas listadas lá no artigo 1015 do Código. E atenção, ele é protocolado direto no tribunal para ter uma análise mais rápida. Agora, olha essa outra ferramenta, os embargos de declaração. O objetivo aqui não é mudar o que foi decidido, mas sim pedir para o juiz esclarecer a própria decisão. Ficou algo obscuro, contraditório, faltou falar de algum ponto? É para isso que serve. E a característica mais importante, ele interrompe o prazo para todos os outros recursos. É uma pausa estratégica. E aqui vem um pulo do gato do processo civil. E aquelas decisões do meio do caminho que não estão na lista do agravo de instrumento? Não dá para recorrer na hora? Não. A lei diz, calma, anota aí e lá na frente, se você perder, você discute isso no seu recurso principal. É uma questão de estratégia e paciência. Muito bem. Depois de todas essas discussões intermediárias, a gente chega ao clímax da primeira fase. O juiz analisou tudo e, finalmente, profere a sua decisão final sobre o caso, a sentença. A sentença é o grande evento da primeira instância. É ela que resolve a briga principal e, em tese, encerra essa etapa do processo. É aqui que temos um vencedor e um perdedor. E contra essa decisão final, claro, existe o recurso mais famoso de todos, a principal ferramenta para levar o caso para o próximo nível do judiciário. Estamos falando da apelação. Com ela, a parte pede uma revisão completa de tudo o que foi decidido, tanto os fatos quanto o direito. E uma característica fundamental é que, em regra, ela tem efeito suspensivo. Ou seja, enquanto o tribunal não julgar a apelação, a sentença não pode ser cumprida. Pronto, o caso subiu a escada e chegou na segunda instância, o tribunal. Aqui, a lógica muda um pouco, porque as decisões, como regra, não são mais de um juiz só, mas de um grupo, um colegiado. Mas o processo não cai na mesa de todo mundo ao mesmo tempo. Primeiro, ele é distribuído para um juiz específico, o relator. Ele vai estudar o caso a fundo e, em algumas situações, a lei dá a ele o poder de decidir tudo sozinho, numa decisão monocrática. E se uma das partes não concordar com essa decisão individual do relator? Acha que o caso merecia ser analisado pelo grupo todo? Pois é, o sistema tem uma solução interna para isso. Essa solução se chama agravo interno. O nome já diz tudo, né? É um recurso para dentro do próprio tribunal. O objetivo é bem claro, tirar a decisão das mãos de um juiz só e levar a discussão para o colegiado, para que todos os juízes da turma decidam juntos. Seja depois de um agravo interno ou no julgamento original do caso, a decisão final e coletiva desse grupo de juízes é formalizada num documento que tem um nome específico, o acórdão. Essa é a palavra final do tribunal. Agora, a gente chega no topo da pirâmide, os tribunais superiores em Brasília. E aqui é crucial entender uma coisa. Recorrer para esses tribunais não é uma terceira chance para discutir o caso de novo. A lógica é outra. O foco muda completamente. A discussão deixa de ser sobre os interesses particulares das partes envolvidas no processo.
O objetivo agora é proteger a integridade da lei federal e da Constituição para o país inteiro. E justamente por isso, o acesso a esses tribunais é super restrito, é um funil, existem vários filtros. Por exemplo, é preciso ter esgotado todos os recursos possíveis antes. A questão de lei ou da Constituição tem que ter sido discutida abertamente no acórdão. E o mais importante, eles não vão reanalisar provas para ver quem estava certo nos fatos. A discussão é puramente de direito. E no topo, temos dois guardiões. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é o guardião da lei federal. Para chegar lá com um recurso especial, é preciso demonstrar a relevância daquela questão. Já o Supremo Tribunal Federal, o STF, é o guardião máximo da Constituição. E para chegar lá com um recurso extraordinário, o filtro é ainda mais rigoroso. O caso precisa ter repercussão geral, ou seja, tem que ser importante para toda a sociedade. Ufa, bastante coisa, né? Mas agora vamos juntar todas essas peças e visualizar a jornada completa, o mapa do caminho de um recurso no Brasil. Então, resumindo a viagem, tudo começa na primeira instância, com as decisões interlocutórias e a sentença final. Da sentença sobe-se para o tribunal via apelação. Lá dentro, uma decisão de um relator pode ser revista pelo colegiado via agravo interno, resultando no acórdão. E, finalmente, desse acórdão, em casos muito específicos, o processo pode chegar ao STJ ou ao STF. Esse caminho dos recursos pode parecer um labirinto, mas ele tem uma lógica. Cada etapa, cada recurso foi pensado para criar um equilíbrio entre dar uma resposta rápida e garantir que a decisão seja a mais justa possível. Entender esse mapa não é só para quem estuda direito, é entender como a justiça é construída passo a passo no nosso país.